Precioso Deus, que esperança viva e gloriosa é essa, Pai. Um dia isso se tornará realidade, Pai. Pegaremos em Sua mão e caminharemos por aquelas ruas, glorificando a Ti, passeando contigo, Senhor. Isso será maravilhoso. E o céu, meu Deus, já começa aqui na terra. Começa, ó Deus, com a vida rendida a Ti. Isso já é céu para nós, Pai. Que maravilha, Pai, ter sido amado por Ti, escolhido por Ti. E assim estamos caminhando, cada passo mais perto, cada dia mais perto. E pela graça do Senhor, os encantos do mundo não nos prendem, Pai. E nós rogamos que o Senhor nos ajude a estarmos completamente rendidos a Ti, para podermos Te servir à altura de que o Senhor espera de nós. Venha abençoar esse culto de oração, Pai. Nesse momento, há muitos e muitos irmãos reunidos, congregações reunidas. Que o Senhor se faça presente em cada lugar. Que o Senhor nos dê graça para rompermos toda a atmosfera e chegarmos à Tua presença. Abençoa os irmãos aqui presentes, abençoe aos muitos que, espalhados por todas as partes, junto conosco estão Te adorando, que a mesma presença nos envolva a todos, Pai. No nome de Jesus lhe pedimos, para a glória do Senhor. Cobre-nos com Teu sangue e perdoe nossas indignidades, Pai. No nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Que o Senhor Jesus continue vos abençoando, amém? Vamos aproveitar que estamos de pé e já abrir nossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 13, versículo 14, até o versículo 19. Segundo livro de Reis, 13, do 14 ao 19. E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afecá, até os consumir. Disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes, e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele, e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir.
porém agora só 3 vezes ferirá os sírios. Podeis assentar? Uma pequena meditação, uma breve meditação, e vamos orar, amém? Nós estamos aqui para golpear através da oração, né? E o profeta disse que o diabo treme, sabe o que é tremer de medo? Você já viu alguém tremendo de medo? O diabo treme diante do crente mais fraco, quando esse crente se ajoelha para orar. Então, se você está com medo de algum problema, se você está com medo de alguma pressão que o diabo começa a colocar contra ti, imagine assim, esse diabo qual eu estou preocupado com ele, eu vou fazer algo agora para pôr ele em desespero. E ajoelhe-se. E ajoelhe-se com fé. E Deus certamente vai te ouvir. E o diabo treme porque ele sabe que a oração de um filho de Deus sempre é ouvida por Deus. E ele nunca deixa uma oração que é feita com sinceridade sem responder. Mas é necessário que as nossas orações sejam com sinceridade para que possa tocar o coração de Deus. Não como costume, não somente palavras faladas de qualquer jeito, mas aquela oração que brota lá da alma. Isso move a Deus. E Jesus disse assim: peçam para que o vosso gozo se cumpra. Deus, irmãos, Ele deseja dar. Ele quer cumprir o gozo do nosso coração, o sentimento do nosso coração, mas é necessário nós pedirmos. E em outra escritura ele diz assim, Deus diz assim: vocês não recebem porque não pedem. Daí na sequência ele diz: e quando pedem, pedem mal. Pedem para gastar em vossos deleites. Mas quando nós, irmãos, pedimos, e o nosso pedido, ele vai de encontro com a vontade de Deus, não tenha dúvida de que Deus alcança. Não às vezes da maneira que nós esperamos. Porque às vezes as pessoas não recebem porque eles pedem e planejam um quadro como que se Deus responder vai ser dessa maneira. E Deus começa a responder a oração de outra forma e a pessoa simplesmente começa a queixar-se, começa a desvanecer na fé, Deus não me ouve, e simplesmente Deus para o seu mover. Porque a dúvida, ela impede Deus de agir. Então, quando nós pedimos, nós não devemos ensinar a Deus como fazer. Você tem que saber assim, Deus, se você tem uma porta que você está vendo, você vai chegar e dizer: Senhor, faz desta maneira. Saiba que Deus tem milhares e milhares, infinitas portas para abrir. Não há como você limitar a Deus. Então, por isso, nós devemos nos submeter a Deus para que Ele possa fazer de acordo com a vontade dEle, porque, às vezes, como disse o pastor Febrônio, acho que foi domingo, né, pela manhã aqui, ele disse: graças a Deus, que Deus não responde tudo o que pedimos. Porque muitas vezes pedimos algo que vai ser um problema para nós. E a gente olha somente até ali um pequeno limite. Você diz: não, isso aqui vai só me trazer benefício. Mas Deus vê lá na frente. Deus vê todo o quadro, Ele vê amplamente. Então é necessário que nós,
quando vamos pedir a Deus, também vamos com o coração aberto para que Deus possa fazer da maneira que Ele deseja fazer. E mais, irmãos, indo agora para a leitura que nós lemos aqui. Quando nós também nos posicionamos para vencer, tem que haver uma persistência. Uma vez eu trouxe uma mensagem aqui com o título Tratamento Espiritual. E nós fizemos um paralelo sobre um tratamento de saúde física e um tratamento da nossa saúde espiritual. Vai no médico, o médico faz o exame e ele encontra o problema. E ele dá um tratamento ali de 30 dias, 60 dias. Você começa aquele tratamento, você não sente diferença nenhuma. Agora, não é porque você tomou um dia, 2 ou 3, uma semana, e não houve nenhuma diferença que você vai dizer isso aqui não adianta. Você sabe que há um tempo para que aquilo faça o efeito. Mas desde o primeiro comprimido que tomamos, já iniciou o processo da recuperação. Mas tem que manter. E quando se trata de infecção, aí é mais complicado. Porque se você vai até se sentir bem e para, e não conclui, aquele problema, aquele vírus, ele estava quase morto. Mas ao parar o tratamento, ele começa a se restabelecer. E aí, quando ele vem muito pior, porque agora ele criou anticorpos, vamos dizer, contra o remédio. Ele criou resistência contra o remédio. Ele identificou o remédio e não vai fazer efeito mais aquele remédio. Então, isso é natural, mas espiritualmente também. Se você atinge o diabo até fazer ele esmorecer, e você para, quando ele volta agora com experiência. Porque você lutou dessa forma, e aí então você vai ter que redobrar, ou triplicar, o esforço para vencer aquilo que você teria vencido se você fosse até o final daquela batalha, até aniquilar por completo o diabo. E vemos aqui nessa história bíblica, que é um tipo para nós, que o profeta, ou melhor, o rei, o rei Jeoás, ele foi até o profeta Eliseu, e eles estavam sofrendo, Israel estava sofrendo a pressão dos sírios. Eles estavam massacrando a Israel. E ele foi até o profeta, e o profeta disse para ele, põe a mão no arco, abre a janela. E ele abriu, colocou a mão no arco. O profeta colocou a sua mão sobre a mão do rei e disse, lança a flecha agora. E ele lançou a flecha, e o profeta diz, esta é a flecha do livramento do Senhor contra os sírios. Aí ele disse, agora pega as flechas e fere a terra. E ele pegou, jogou 1, 2, 3 vezes e largou. E a Bíblia diz que o homem de Deus se indignou contra ele. Porque cada flechada que ele deu na terra significava uma vitória contra os sírios. E ele deveria, disse o profeta, ferir 5, 6 vezes, porque fazendo assim, ele aniquilaria o inimigo de vez. Mas como ele atirou só 3 vezes, ele disse, você terá só 3 vitórias. E se você ler depois na sequência, você vai encontrar que ele obteve 3 vitórias contra os sírios. Mas não aniquilou por completo o inimigo. E o que o inimigo fazia? Se reestruturava e vinha. Então isso, irmãos, mostra para nós que Deus espera que nós golpeie o diabo
até vencer por completo. E esse golpear o diabo está se referindo a golpear a nossa natureza, a golpear aqueles espíritos errados que vêm. E você golpeia isso através da oração, você golpeia isso através da vigilância, você golpeia através do jejum. E quando você sentir que esse inimigo parou de fazer efeito, aí você dê várias batidas em cima para ter certeza que ele não vai se mover mais. Mas muitas vezes, irmãos, nós vivemos de pegadas. E é uma natureza, um defeito do ser humano isso. Quando o problema aperta, ele se move. Quando a coisa folga, tira férias de novo. E aí vai. E isso cansa, sabia? Porque passa ano, entra ano e você sempre naquela luta. Hoje está sobre o inimigo, amanhã o inimigo está sobre ele, depois da manhã sobre o inimigo, e vai indo até que muitos cansam e desanimam. Desanimam. Uma vez eu me lembro, tinha um irmão falando com o pastor Febrônio, e o pastor aconselhando ele a tomar uma posição na vida concernente à sua fé. E o irmão olhou e disse: pastor, mas eu estou lutando. Aí o pastor olhou e disse: irmão, eu quero ver você lutando em cima do inimigo. Quer dizer, tu está lutando, mas por baixo. Eu quero ver você lutando, mas em cima, dominando essa situação. E Deus, irmãos, deseja isso para nós. Que nós realmente domine sobre toda a situação, sobre todo o espírito errado, sobre toda a pressão que nos rodeia no trabalho, no colégio, quando você vai entre parentes, e assim por diante, né? Estamos rodeados de espíritos de todo lado. Mas quando você está realmente posicionado, está vivendo em lugares celestial, porque lugares celestial significa a tua posição em Cristo. Quando você está vivendo posicionado em Cristo, você está sobre todo o demônio, todo o espírito errado, e não há nada que possa fazer frente a nós. Muitas vezes a presença de Deus vem, e ela vem com um objetivo, porque às vezes Deus vem com aquela glória sobre a igreja para alegrar a igreja. Às vezes Deus vem com aquela presença para trazer cura. E às vezes Deus vem com aquela unção para libertar. E mediante aquela atmosfera gloriosa, a pessoa, quando se trata da questão da libertação espiritual, ela sente-se como que venci. Mas a vitória, ela está em manter aquela atmosfera. Manter. Porque se só nós usufruir daquela atmosfera aqui na igreja, isso vai deixar aquele inimigo, porque quando vem a presença de Deus, aquele inimigo é atingido. E se nós só permitirmos aquele momento, vai deixar o inimigo atordoado, quem sabe por uma semana. Mas se você vai para casa e mantém aquela atmosfera vai consumindo até a última fagulha do adversário. Mas é necessário manter. Então devemos sair do culto sabendo, Deus moveu concernente a esse ponto que eu preciso vencer. O que eu vou fazer? Eu vou manter. Como que mantém? É alimentando aquela presença de Deus. Como que se mantém um fogo de um dia para o outro? É colocando lenha. Quando a coisa começa a diminuir, você vai colocando mais. Então, é isso que Deus espera, irmãos, que nós não tenhamos só aquele momento, mas que isso possa ser alimentado dia, lá no trabalho, lá na rua, lá em casa. Paulo disse assim, orai todo instante. Mas nós não temos
tempo para ficar todo o tempo ajoelhado orando, mas você pode estar orando a todo instante, porque você mantém conectado em espírito, meditando. E o inimigo, irmãos, o profeta diz assim, ó, quando você vai fazer algo para Deus, trate de tirar o diabo da frente. Essa semana, conversando com alguém, está lutando para voltar aos caminhos do Senhor, e ele estava apavorado, porque veio num culto, e a palavra de Deus moveu o coração dele, ele levantou a mão, desejando se reconciliar, e a partir dali, coisas estranhas começaram a acontecer. Ele diz, quando eu me aproximo para ler a Bíblia, me aproximo para orar, eu sinto uma pressão terrível sobre mim. Eu disse, isso é um bom sinal. É sinal que você moveu o diabo do ponto de tranquilidade que ele estava. Ele não quer perder ninguém. Agora, vamos se apavorar que o diabo está blefando e fala, não, irmãos, a Bíblia diz que ele é um derrotado. Você simplesmente diz, ó diabo, pode espernear, pode fazer o que você fizer. Você nunca vai poder ir além daquilo que Deus permite. E assim você começa a golpear aquele inimigo, até que ele é totalmente aniquilado. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos então meditar nisso. Não vamos entristecer a Deus como o rei Jeoás entristeceu ao profeta Eliseu, que mostrou pouco interesse. Veja que o profeta colocou a mão sobre a mão do rei e atirou a primeira flecha. É o que Deus faz quando vem aquela presença no culto, Deus atira a primeira flecha. E ele diz, flecha do livramento do Senhor é. Mas a sequência, o profeta tirou a mão de sobre a mão do rei. E disse, agora, atire. Aí Deus diz, agora meu filho, continue. E é isso que nós devemos fazer, continuar golpeando, e Deus vai nos dar graça para vencer aquele inimigo por completo. Amém? Louvado seja Deus.